Bom dia, querido, graça e paz. Quarta-feira, meio da semana, e a gente aqui firme e forte para levar uma palavra de ânimo para você, para que você permaneça nessa maratona. A gente pensou que era uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, e nós vamos chegar até o final como mais que vencedores que somos. Nós estamos falando essa semana sobre inspiração divina, receber de Deus uma direção, uma condução, uma instrução para reverter o possível quadro negativo que tenha se levantado no meio dessas aflições. Nós falamos na segunda-feira que a nossa principal fonte de inspiração é a própria Escritura, a palavra de Deus que foi inspirada por Ele, como que um sopro dele para nos sustentar, nos dar forma, nos manter firmes e através dela sermos guiados. Entendemos ontem que o próprio Espírito Santo veio habitar dentro de nós, ele consulta a profundeza de Deus, traz todo o conhecimento, sabedoria de Deus, ele tem acesso e ele habita dentro de nós para nos ajudar, nos consolar e nos guiar. Mas hoje nós vamos falar sobre uma característica dentro dessa, também do ofício do Espírito Santo. E na realidade, nós temos o Espírito Santo por dentro, que vem habitar dentro de nós quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas também nós temos uma promessa do Senhor, um revestimento do Espírito Santo sobre nós, o que a gente chama de batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica, falar em outras línguas, ou seja, o revestimento do poder, aquilo que nos capacita a andar no sobrenatural. Foi assim com Jesus, que até 30 anos andou nessa terra como homem e andou, não tem nenhum relato de milagre ou de algo sobrenatural, mas após o seu batismo o Espírito vem sobre ele e a partir daí ele começa a andar no sobrenatural de Deus. Assim também como seus discípulos, pessoas como nós, limitadas em sua capacidade de andar no sobrenatural, porém, quando receberam em Pentecostes o batismo do Espírito Santo, eles são revestidos de poder e começam a andar com outra condição. Então, nós vemos lá em Lucas 24, Jesus deixando essa promessa para os discípulos. Ele diz lá em Lucas 24, no versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o próprio Lucas, que depois também escreve o livro de Atos, ele narra para nós, no livro de Atos, no capítulo 2, o dia de Pentecostes, onde todos aqueles que estavam reunidos ali, como Jesus mandou, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, eles estavam lá para que a promessa de Joel ocorresse sobre a vida deles. E eles receberiam, o Espírito Santo desceria sobre todos. E eles então ali recebem o batismo do Espírito Santo e a evidência bíblica de falar em outras línguas. E a partir dali, Pedro, que era iletrado, que não era uma pessoa capaz de, com as suas habilidades naturais, convencer 3.000, 5.000 pessoas. E ele passa a fazer isso através do batismo do Espírito Santo, por conta do próprio Espírito habitando dentro dele, mas também revestindo ele, sobre ele, dando uma capacitação natural, uma ferramenta que vem de Deus para a nossa vida. Talvez você ainda não seja batizado no Espírito Santo e não teria tempo aqui para a gente explicar tudo o que é importante no batismo do Espírito Santo, porém, eu quero incentivar você que ainda não é batizado a desejar o batismo. E você que já é, estimular a você a manter a sua oração em línguas. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, um texto muito usado por algumas pessoas, até para dizer que não é para orar em línguas, quando na realidade Paulo só está trazendo para a igreja um ajuste da hora adequada de falar, Paulo solta algumas pérolas preciosas para nós e nós vamos entender o quanto essa oração em línguas, esse revestimento de poder, esse batismo do Espírito Santo com a evidência que fará em línguas, ela é uma fonte de inspiração para nós. Lá em 1 Coríntios 14, no versículo 2, Paulo diz que quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.
E nós sabemos, querido, que para Deus não há nada encoberto, não há mistério. Se Paulo está dizendo que há uma conversa aqui, que nós conversamos com Deus e em espírito falamos mistério, na realidade é porque esses mistérios não estão sendo revelados para Deus, mas estão sendo revelados para nós. Então, que fonte maior de inspiração poderíamos ter do que conhecer o mistério, aquilo que não é reconhecido ainda pelo homem, mas que está contido na sabedoria de Deus. No versículo 4, ele diz que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E é o mérito, aquele que profetiza edifica a igreja, porque leva uma palavra que a igreja entende. Aquele que ora em outras línguas, a igreja não entende, a não ser que haja interpretação. Porém, a Bíblia está dizendo que o que ora em outras línguas edifica a si mesmo, ou seja, constrói uma estrutura dentro de si, constrói um edifício dentro de si, algo que nos fortalece, algo que nos habilita para o momento oportuno. Então, esse edificar é receber de Deus algo que constrói dentro de nós. E o que não é mais isso do que a inspiração de Deus. Recebemos alimento, recebemos ferramentas que vão se depositando dentro de nós para, no momento oportuno, essa influência nos inspirar a atitude correta, a atitude de ousadia, a atitude de poder. Lá no versículo 14, ainda em 1 Coríntios 14, ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele está dizendo que a oração em outras línguas, a sua alma, a sua mente, o seu conhecimento humano, o seu psique não participa. Na realidade, a oração em línguas é uma comunicação explícita e específica do seu espírito com o Espírito de Deus. Ora, se oramos direto ao Espírito de Deus, e a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo, e nessa condição é quando o meu espírito ora de fato, significa que essa é a melhor oração possível para que eu seja inspirado pelo Senhor, para que o próprio Deus nos inspire, porque é nesse momento que o nosso espírito está completamente aberto, já que ele ora de fato a receber instruções do Senhor. Lá no versículo 18, Paulo conclui dizendo que dá graças a Deus porque falam em outras línguas mais do que todos eles lá de Coríntios. Então, Paulo está dizendo a importância de orar bastante em outras línguas. E essa é uma fonte de inspiração para a nossa vida. Romanos 8, 26 ainda conclui dizendo que o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, aqui no caso, nós não vamos entrar no mérito dos gemidos inexprimíveis, que nós interpretamos como um dos tipos de oração em outras línguas, como também um dos tipos de oração e intercessão. Mas o fato é que ele aqui está dizendo que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. E essa palavra fraqueza, ela está diretamente relacionado àquilo que nós somos incapazes de fazer sozinho. Ele nos ajuda naquilo que não podemos fazer sozinho. Qual é a sua aflição, querido? Qual é a inspiração que você precisa para reverter um quadro ou para prosperar no meio de um quadro negativo? Eu quero dizer a você nessa manhã que essa inspiração, que essa resposta já está dentro de você, através do Espírito que nos assiste justamente na nossa incapacidade, na nossa debilidade, naquilo que somos fracos. É nesse momento, circunstância contrária, na nossa limitação, que Ele nos assiste para nos trazer a nossa inspiração, a nossa vitória. Então, a nossa palavra nessa manhã é para você que já ora em línguas, gastar tempo com isso, gaste tempo com as Escrituras, gaste tempo em relacionamento, na sua oração, mas também gaste tempo com a sua oração em línguas para você receber essa oração onde o seu espírito ora de fato, aonde está edificando você por dentro, aonde está trazendo mistérios do Senhor revelados para você. E essa inspiração, ela vai brotar como uma nota, e quando você menos espera, ousadia está dentro de você para conquistar, para fazer coisas novas, para fazer coisas ousadas num momento de crise,
e reverter esse quadro. Nosso estímulo é para isso, para que você que não ora deseje, que ore mais. E você que deseja, nós podemos instruí-lo mais sobre isso quando podemos à frente estar tratando mais sobre isso para instruí-lo. Mas você pode acompanhar em nossos canais no YouTube para você aprender um pouco mais sobre a oração em outras línguas e o que a Bíblia trata sobre ele. Eu quero declarar esse dia para você um dia de vitória, um dia onde você vai prosperar no Senhor e vai ser inspirado por Ele, por coisas que você não passaram pela sua mente, mas que vem direto do seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que os teus filhos, aqueles que já têm o seu Espírito Santo habitando dentro dele, Pai, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai estar comunicando coisas novas, Pai, revelações, Pai, coisas que estavam ocultas para que os teus filhos andem em vitória, em progresso e prosperidade. E aqueles, Pai, que ainda não receberam de Ti o revestimento de poder, eu oro, Pai, por a palavra chegando até eles, conhecimento chegando até eles, para que haja fé e que fé gerada eles recebam da onde estão, para poderem ter mais esse acesso, Pai, a receber de Ti poder, orientação, ajuda e inspiração divina na autoridade do nome de Jesus. Querido, tenha um dia abençoado na prática da palavra, mas não abra mão do seu relacionamento com a palavra e com o Espírito que habita em você.